Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos na presente sessão solene de entrega ao título de cidadão caxiense ao senhor José de Oliveira Luiz, mais conhecido como Zé do Rio. Convido o homenageado da noite, senhor José de Oliveira Luiz, para se dirigir à mesa. Dia, eu sonhei ser poeta do povo, ter povo na boca e no coração, ter a alma nos olhos, caminhos nos pés, os olhos de uma criança, ter rosas nos dedos e o mundo na mão, a fala de um Deus, ser criança no olhar. Menino, menina, homem, mulher, vem e me escuta, que eu quero contar que um dia eu sonhei ser poeta de novo, ser poeta do povo, ter povo na boca e no coração, ter a alma nos olhos, caminhos nos pés, rosas nos dedos e o mundo na mão. Morder o fruto amargo e não cuspir, mas avisar aos outros o quanto é amargo. Sofrer o esquema falso e não ceder, mas avisar aos outros o quanto é falso. Cumprir o trato injusto e não falhar, mas avisar aos outros o quanto é injusto. Dizer também que são coisas mutáveis, e quando em muitos pulsar a noção do amargo, injusto e falso por mudar, confiar então a gente exausta o plano de um mundo novo e muito mais humano. Compõe a mesa principal, então, nosso homenageado da noite, senhor José de Oliveira Luiz, senhor Zé do Rio, excelentíssimo senhor secretário municipal de Recursos Humanos, Edson Mano, neste ato representando o prefeito municipal, José Edson. Obrigado, senhora Tina Andriguete. Passo a palavra ao homenageado da noite, agora, cidadão caxiense, senhor José de Oliveira Luiz. Você é tribuno. Sabe, desde que eu concordei em receber esta homenagem, já anos atrás queriam me conceder essa mesma homenagem, em 97, depois em 2000, mas pediam que eu ficasse falando de mim. Eu digo, vai ser muito cabotino ficar fazendo retrato de mim, apesar dessa solicitação permanente de currículo que faz com que as pessoas vivam permanentemente tendo que fazer atualização da sua vida. Mas aí, com o negócio da homenagem, eu fui sabendo o protocolo, quanto tempo, 10 minutos, 15 minutos para falar, 20 minutos. Dei uma entrevista sábado na São Francisco, 1 hora, aquilo voou. Aí fui para casa, aí decidi fazer a conta, que eu já tinha feito há uns 2 anos atrás, fiz de novo, para saber quantos dias e quantos minutos eu estou vivo. Então, os 72 anos são 37 milhões e uns quebrados de minutos. Só em Caxias são 18 milhões de minutos, desde 75, desprezando todo o período entre 62 e 75, em que eu paquerei essa cidade, namorei essa cidade, até que eu noivei e casei com ela, e como quem casa quer casa, construí casa. Então, eu reduzi tudo isso, eu passei esses dias todos refletindo, mas depois dessa reunião lá, dessa apresentação na São Francisco, pensei em fazer várias coisas, mas como compactar esses milhões de horas em 15 minutos, 20 minutos, e dizer uma coisa que não seja só o agradecimento e tal. Para mim, esse momento é um momento de uma culminância, não minha, é culminância de um monte de gente. Agradecer, eu tenho que agradecer. Aí fiquei pensando nos agradecimentos, eu poderia nomear algumas pessoas, mas eu ainda acho
que, assim como a escravidão não acabou com a abolição da escravatura, os escravocratas estão aí, não é? Assim como o pessoal fala em ditadura, eu prefiro falar em autoritarismo, truculência, prepotência, covardia, que são coisas do dia a dia, são permanentes neste país, de grande massacre da população. Eu estou recebendo aqui uma dupla cidadania, né? A cidadania, já tem a cidadania brasileira e a cidadania caxiense, uma nova certidão de nascimento. Neste país em que as pessoas têm nacionalidade, mas não têm cidadania, uma pessoa com dupla cidadania já é até um exagero, né? Porque é uma multidão de gente que não tem nacionalidade. Como é que uma pessoa tem na sua certidão de nascimento escrito que ele é brasileiro, que ele é uma pessoa, e que ele passa a ser um cidadão no momento que recebe uma nacionalidade? Como é que a gente pode imaginar essa multidão de pessoas sendo tratado pior do que rato, do que barata, comendo lixo nesse país? Quer dizer, é uma coisa horrorosa. Lá nos anos 50, existiam uns movimentos, existiam os beatniks e os Angry Young Men. Inglaterra, Estados Unidos. Os beatniks são os cansados. Eu não tinha idade para estar cansado, mas os Angry Young Men, os jovens zangados, eles continuam zangados como sempre. Não é? Eu continuo sendo esse jovem zangado. Não é? Então, eu estive pensando nesse balanço dessa existência, como é que eu vim parar aqui? Muita gente pergunta, o que você está fazendo aqui? Como é que você veio parar aqui? Primeiro que carioca dificilmente migra, não é? Então, aí eu tenho que remontar, tenho que ir lá atrás. Eu nasci em 1938. Meu pai foi um desterrado órfão que foi mandado para o Brasil com 13 anos de idade, aos cuidados da tripulação, mandado de Portugal. Eu imagino ainda meu avô, do seu Zé Maria, Dona Maria da Conceição, levando meu pai com 13 anos e colocando ele num navio e mandando para o Brasil. Ele desembarca em 18, no ano que minha mãe nasce. E aí, 18 anos depois, ele casa com minha mãe, né? E ele, que era filho de... Eu digo que ele era filho de... Ele é um desterrado órfão da Primeira Guerra, e eu sou um órfão da Segunda, porque eu fiquei órfão de 3 para 4 anos, né? Fiquei em colégio interno, quase até os 9, 10 anos de idade, e por uma série de circunstâncias. Aí, quando saí, minha mãe já tinha casado, e teve mais 7 filhos, dos quais eu ajudei a criar pelo menos 4. Né? Então, eu fico procurando lá atrás, como é que eu vim parar, onde é que eu estou, o que é que eu faço? Não é? Então, eu lembro sempre de quando eu passei do jardim de infância para o primeiro ano primário. Sou pequeno agora, imaginem há 65, 66 anos atrás, como hoje, né, eu numa tribuna, na frente daquele povo, ganhando o meu primeiro livro, dizendo uma poesia, eu terminava erguendo e dizia, meu amigo, o livro. Em 50, quando eu passei para o ginásio, eu ganhei de presente, eu tinha 12 anos, eu ganhei de presente a História da Literatura Brasileira em 5 volumes do Silvio Romero. Então, além de fazer o ginásio, cuidar dos meus irmãos mais novos, ontem, como hoje, como amanhã, assim como eu, milhões de meninos e meninas no Brasil e no mundo estarão em casa cuidando dos seus irmãos mais novos para que seus pais possam ir trabalhar, quando não estão trabalhando juntos. Agradeço permanentemente essa graça que eu tive de poder cuidar de criança. Pouca gente tem isso, mas isso não vai para o currículo Lattes. Não entra no currículo Lattes, você cuidar de criança. É uma habilidade que milhões e milhões de crianças nesse país têm. E o que seria desse país se não fossem essas crianças cuidando dos seus irmãos mais novos? Se não fossem os idosos, os avós, cuidando com essa precarização das relações de trabalho, em que a maioria das pessoas ganha um salário de miséria, que não pode ter a sua própria casa, apesar de todo esse esforço que se faz. Isso é uma coisa que nos indigna permanentemente. Mas eu sei que eu morei em Duque de Caxias entre 1949 e até 1961. Fui fotógrafo profissional. Então, as pessoas que foram os meus amigos, tipo o irmão mais velho, porque eu saí para a rua com 16 anos de idade, minha mãe recomendou, como não estava me entendendo bem com meu padrasto, que eu fosse embora. Fui para a casa de um tio, e aí eu comecei a cuidar da minha vida. Outro dia eu comecei a ler e pensando de como essa coisa da formação, né, de como até os 6, 7 anos de idade está formado o caráter, está tudo resolvido. Então eu tive que assumir a minha vida. Não tinha papai, não tinha mamãe, não tinha titia, não tinha ninguém. Não tinha Jesus Cristo, não tinha Deus, não tinha ninguém.
Era minha relação com as crianças da minha idade, com a escola da minha idade, e com 10 anos eu fugi de uma escola, atravessei aquele Rio de Janeiro para ir para a casa de uma tia, fugi da escola. E aí morei em Duque de Caxias. Em Duque de Caxias fui fotógrafo profissional. Boa parte das pessoas que foram, tipo, meus irmãos mais velhos, meus amigos, hoje são todas pessoas que eu digo que foram os meus professores de dialética, teoria e praxe. O Barbosa Leite, meu amigo, era diagramador e cuidava do setor de ilustrações do IBGE, autor da maior parte dos títulos dos artigos e das ilustrações do Tipos e Aspectos do Brasil e de publicações do IBGE. Meu amigão, hoje, foi meu padrinho no meu primeiro casamento, hoje, a data dele, 14 de março, que é o aniversário, se celebra o Dia da Cultura em Duque de Caxias, quer dizer, o que existe de cultura lá. Então, embora eu fosse fotógrafo, era pouca gente, numa cidade dormitório como o Duque de Caxias, as pessoas se encontram, somos poucos da imprensa, poucos do teatro, mas muita articulação e conseguimos fazer as coisas. A outra pessoa que foi muito importante, o Ademar Constant. Ademar Constant era taquígrafo da Câmara de Vereadores do Duque de Caxias, jornalista e espírita. Essa pessoa foi... Então, eu tinha um amigo que era um humanista, o Barbosa Leite, o Ademar Constant, que era espírita, jornalista e taquígrafo, o meu amigo Newton Menezes, comunista, e a gente aprendeu dialética, teoria e praxe, convivendo na rua, conversando e discutindo permanentemente. Quando eu decidi sair do Rio de Janeiro, no fim do ano de 61, deixei 5 anos de fotógrafo profissional, ajudei a fundar a primeira agência de modelos profissionais do Brasil, a Socila, tive estudo em Copacabana, na Lapa, morei no Rio de Janeiro, em Cordovil, Brás de Pina, morei num monte de lugares e saí viajando pelo Brasil, decidido a não trabalhar mais com fotografia. Entrei numa editora, consegui um poeta e começamos a fazer apresentações de poesias e livros em fábricas em São Paulo. Quando começaram as aulas, fomos de escola em escola, viemos para o Rio Grande do Sul, que estava a zona de trabalho, para difundir a enciclopédia à criança para pais e professores da Fundo de Cultura e da Casa da Criança Norte-Americana. Nós fazíamos 3 apresentações de manhã, 3 à tarde, 3 à noite, para professores de primário, para professores e alunos de magistério, estudantes de contabilidade, as faculdades que já começavam e dizendo poesia. Outro dia eu fiz um levantamento, quando eu vi uma matéria de que uma banda, um conjunto, ia fazer uma turnê de 100 apresentações. 100 apresentações eu fazia em 2 semanas. Pera lá, eu sentei e fiz a conta, entre março e outubro de 62, eu reduzi a 8 apresentações por dia, tirei sábado, domingo, feriados e férias, deu mais de 1.300 apresentações de um texto de 50 minutos. Quando eu cansei de ouvir o som da minha voz e o que ela estava dizendo, eu mudei de texto. Mas aquele texto, ele não ficou em mim como se fosse uma tatuagem. Eu construí aquele texto construiu a minha existência e ele é que me mantém vivo hoje. Eu posso redizer hoje as poesias que eu disse, e a tristeza de tudo isso é que vão bater palmas porque a situação não mudou. Isso é um pavor, isso é um horror, não é? Então, apesar de tudo que fizemos, apesar de tudo que cantamos, não conseguimos implantar a justiça, ainda vem alguns patifes de tribunais de justiça botar a palavra mais na frente da palavra justa. Está falando de quê? Falando de justiça? Não está. Como é que não tem? Questão de justiça não tem nem mais nem menos. Uma coisa, ou ela é justa ou é injusta. E como dizia um dos meus ministros, mais ou menos aquele lugarzinho que fica entre o rego da bunda e o da xoxota. Tá entendendo? Ali é o mais ou menos, entende? Que é para não esquecer nunca desse papo que não tem negócio de mais justa, menos justo. Ainda se dissesse menos injusto, talvez estivesse falando de justiça. Mas quando diz mais justo, isso é uma enganação, é uma mistificação. E outro papo que tem a ideologia. Ideologia é a ciência das ideias. Como é, de vez em quando alguém vem e diz para você deixar de ter ideologia, para desideologizar. Quer dizer, está querendo me transformar num idiota, num pateta, num patife, que já é uma ideologia dizer que você não deve ter ideologia. Né? Então, essa difusão da grossura e da ignorância. Então, a síntese dos textos que eu disse, porque eu, de maneira geral, eu só escrevo alguma coisa depois que eu ouvi a minha voz dizendo aquilo muitas vezes. Cada vez que eu vou dar uma entrevista numa rádio, alguém diz assim, você nunca pensou em ser locutor de rádio? Eu digo, isso é semelhante àquele que vê o cara grande e pergunta se ele não vai ser jogador de basquete. Aí eu respondo sempre, quando eu quis trabalhar em rádio, a censura não deixou.
O estúdio, fui fazer o teste do improviso, corta que vão tirar a emissora do ar. Aí eu disse, eu tive a sorte de não ser locutor de rádio, de não ouvir o meu ouvido dizendo tanta besteira. Aí um companheiro lá em Brasília, agora que eu estive lá há 2 anos, a convite dos poetas e dos artistas, lá na Rádio Nacional de Brasília, disse assim, não é só isso não. Se você tivesse trabalhado em rádio, você já não teria nem essa sensibilidade, nem esta voz. Não tinha considerado esse dado, isso é muito importante, né? Para você ver, né, como é que é. Então, porque em cada rádio, em cada TV, em cada jornal, tem um tribunal de exceção montado, não é? Os caras fazem a satanização, a demonização, e depois fica pedindo que seja punido, aí não apresentam prova, não apresentam coisa, depois fala da impunidade. Impunidade para uma pessoa que chama o outro de ladrão, chama o outro de não sei das quantas, sem ter nenhuma prova. Como é que você execra a personalidade de uma pessoa, considera ela culpada, porque qualquer pessoa só pode ser considerada culpada de um crime quando a sua sentença estiver transitada em julgado. E a pena e o tempo não pode passar nem da pessoa do condenado, não pode passar da pessoa do condenado, o tempo da condenação. A família não pode ser condenada porque alguém é criminoso. Então, essas coisas estão nas cogitações. Um dia, fazendo um texto, eu cheguei à conclusão assim, o textinho diz mais ou menos assim, eu vinha de onde não sei, indo para onde muito menos, em busca de teto, pouso, sombra e água fresca. E me pus a caminho. Mas quando eu dei conta, tinha uma multidão querendo a mesma coisa. Eu aproveitei aquele tsunami daquela onda, saí correndo na frente e ganhei teto, pouso, sombra e água fresca. E fiquei um bom tempo naquilo, estava muito bom, mas num determinado momento eu comecei a me espreguiçar, me estiquei assim, aí eu disse, está na hora de eu sair. Eu bati na porta, a mamãe abriu as pernas e eu saí. Assim, todo mundo veio ao mundo da mesma maneira, batendo nas portas, quero sair. E entrei na luz e respirei a luz. E se passou muito tempo. E aí, vendo as coisas que estão em jogo, isso não pode ser só uma culminância, ela tem que ser um catalisador, mas eu não posso deixar de dizer algumas coisas. O século XX, nós tivemos no século XX, em séries de televisão, nós tivemos os anos dourados, os anos rebeldes. E o século XX, com a insanidade civilizatória das guerras europeias e norte-americanas, o que nós chegamos ao fim, ao século, nós chegamos mesmo, é uma civilização merdocrática planetária, em que escravocratas, racistas, latifundiários, monocultores, biocidas, madeireiros, mineradores, banqueiros, executivo, legislativo e judiciário, saquearam o povo e os cofres públicos, expropriaram a mais-valia humana, material e financeira, privatizaram os lucros e democratizaram os prejuízos. Assistimos isso com essa distribuição de dinheiro farta para todos os banqueiros que expropriaram a mais-valia durante muito tempo. E assim nós fechamos o século XX com os anos hemorróidicos e a civilização merdocrática planetária e um Estado merdocrático de direita no Brasil, porque direito é masculino de direita. Para acabar com essa triste história de anos dourados, anos rebeldes e anos hemorróidicos, nós agora vamos começar os anos revolucionários, com os avós revolucionários, há vozes revolucionárias, a voz revoluciona, ria, porque o Zé do Rio, Rio do Zé e do Rio. Vamos acabar com essa história. Chegou a hora dessa gente velha mostrar as suas virtudes. E tudo isso que está acontecendo é porque há um sucateamento permanente. A última palavra da tecnologia de qualquer assunto saiu da loja e virou sucata, virou lixo. Então, nós estamos assistindo uma cena interessante de que tudo o que hoje é arte, cultura, ciência, tecnologia, religião, educação, cultura, brincou um dia nos quintais ou nos jardins da necessidade, da curiosidade e da imaginação. Imagina ação, imagem em ação. E diariamente são recolhidos e processados as milhões de toneladas
pelas unidades de descarte e reciclagem do serviço de limpeza urbana. O resto é tratado pelo departamento de esgotos. Em síntese, toda essa mistificação da ciência e tecnologia, o que nos transforma em lixo, vira bosta. Qual é a tecnologia, quanta logística, quanta ciência numa carteira de cigarro, numa garrafa PET? Imaginar esse país em que fruta chega a apodrecer no pé, brasileiro não conhece nem 10% da sua fruticultura, e da fruticultura que conhece e não consome nem 10%, milhões de brasileiros estarão tomando hoje, como tomaram ontem, vou tomar amanhã, bilhões de litros de água com açúcar, cor, sabor e aroma artificial. Laranja nada, uva nada, pêssego nada, coca nada. E aí dele diabetes, descalcificação e obesidade, que são pandemias. Quem é que libera a venda dessa água suja, dessa água com açúcar? Grande sofisticação tecnológica no transporte, na logística, no caminhão. É o Ministério da Agricultura, não é a Anvisa. Isso é uma coisa que não tem nem a ver. Essa história, vocês já ouviram a história de que você pode enganar algumas pessoas durante algum tempo, aí não pode enganar durante o tempo, mas não dá para enganar todo mundo durante todo o tempo? Isso é mentira. Como é que se conseguiu enfiar na cabeça do povo, de todo o povo, que mineral é água que está na garrafa de plástico? A outra água é o quê? Aí eu compro meia garrafinha d'água, ou qualquer pessoa compra, custa R$3, é o mesmo preço de 1.000 litros d'água do Samai. Como é que se consegue sucatear a qualidade da água por essas estratégias? Aí ficam pedindo depois para você dar uma destinação ecologicamente para a garrafa de PET, não é? Fazer florzinha, fazer qualquer coisa. Olha, numa perspectiva para acabar com essa história, deveria mesmo entupir todos os esgotos para ver se a merda invade as casas e elas param de tomar água com açúcar, cor, sabor e aroma artificial. Isso é um horror. Outra, essa também eu não consigo entender. 90% do trânsito no Brasil é feito em zona urbana. 70% do tempo os veículos ficam parados. Por que fabricam carros para cima das velocidades? Carro para 240, para 280, 300 km por hora, para andar onde? Numa pista de Fórmula 1? O país, para atender a necessidade da indústria automobilística, vai ter que transformar todas as estradas em pista de Fórmula 1. E os banqueiros, alegres e felizes da vida, com toda essa agiotagem e o trânsito congestionado que não se anda. Em São Paulo são 100 quilômetros diários de congestionamento, a multidão consumindo 3 a 6 horas do seu dia em fila e condução, no ir e vir do trabalho, quando não chove. Onde é que nós estamos? E vamos vender carro? Os caras querem vender carro, todos querem vender carro. Quem é que permite que essa coisa seja licenciada, que fabrique e que circule? Aí vai procurar quem vai vitimar o infeliz? É que nem a questão das drogas, porque o crack. Como é que essa mídia, televisão, rádio, cinema, fica estimulando permanentemente a existência do crack, do astro, da estrela? Aí, como o astro e a estrela vão ganhar muito dinheiro, aí o cara não consegue, a luta é tão grande, ele vai consumir qualquer porcaria, crack, seja o que for, que lhe ofereça essa instantaneidade. A droga, eu gostaria muito de saber qual é a droga que todo o povo norte-americano tomou para ficar entorpecido, alto comando, governo, povo, tudo, para ir assassinar 100 milhões de civis iraquianos. Que droga essas pessoas tomaram? Ninguém pergunta. Que droga tomaram todos os presidentes norte-americanos entre 1955 e 75 para assassinar 3 milhões de vietnamitas? E vira e mexe, alguém ainda diz, morre mais gente no trânsito do que na guerra do Vietnã. Não houve uma guerra, houve uma invasão de uma nação imperialista. E eles só contam os 50 mil mortos dos ingleses e dos americanos que foram mortos lá, mas eram militares, foram mortos em combate, e não 3 milhões. Ainda hoje, vi outro dia um vídeo do trato que está sendo dado para as crianças vítimas do agente laranja ainda no Vietnã, que está ali domida é fichinha. Então, como é que se faz ocultação de 3 milhões de cadáveres durante tanto tempo? A pretexto de quê? Para salvar quem? Essa pátria infeliz desses norte-americanos, cujo negócio é fazer filme de mocinho, em que bandidos são os outros? Onde é que nós estamos? Então, não tem que ficar rendendo graças, porque a gente é vítima. Então, esse século, os anos revolucionários, os avós revolucionários, nós vamos passar esse século, como passamos o passado, enterrando o morto, cuidando de vítimas e feridas e consertando os estragos. E isso é o que está aí. E o meu papel nessa cidade foi muito simples.
Eu escolhi vir para cá, não fui eu que escolhi. Eu, depois dos abalos de 72, 73, por recomendação médica, eu estava em tratamento de saúde, vim rever amigos aqui que eu cultivo desde 62, e vim rever amigos e me convidaram para um trabalho. Eu estava em auxílio-doença, porque foi recomendação médica, porque se os médicos não me pegassem, eu teria ido parar no penitenciário ou no cemitério. Eu prefiro ser um maluco vivo do que ser um defunto ou de ser um prisioneiro, porque prisão não enobrece ninguém. Então, eu estava nos abalos no Rio de Janeiro, tenho até hoje o cartãozinho dos vários cartões de Natal que fizemos, e um cartãozinho, em novembro de 74, eu escrevi lá num desenho numa casa, eu com minha filha, e que Papai do Céu nos dê a casinha com que sempre sonhamos. Guardei esse cartão. Viemos passear em Caxias, rever amigos, aí me convidaram para um trabalho que era a implantação dos perfis bioquímicos preventivos, fiz um bonito trabalho, aí descobri que ia inaugurar o Teatro do Juventude, e a relação com o teatro se deu assim. Em 62, quando eu vim aqui, ainda me lembro hoje, desde baixo eu fiz Santa Maria, Cruz Alta, Passo Fundo, Júlio de Castilho, Erechim, e estava em Passo Fundo quando o diretor da empresa, o Ciro Pontes da EPOL, veio e disse: você tem Erechim, daqui você vai lá para a Serra, e vai para Caxias, fica no Hotel Real, que lá tem a professora Magda que vai te dar um apoio. Eu me lembro quando, depois de 12 horas de viagem, quando o ônibus entrou lá no Imigrante, que entrou lá no Monumento, que eu vi aquela cidade iluminada, eu disse: estou chegando numa cidade grande. Aí fui para o Hotel Real. Lá comecei a fazer o trabalho nas escolas, o mesmo trabalho que eu fazia, dizer poesia, vender livro, e um dia o Flávio Iop, dono do hotel, disse: você não quer vir aqui numa reunião do Rotary, falar do trabalho que você está fazendo na cidade? Eu digo: com grande prazer, só não vou jantar com vocês, eu janto hoje, depois vou. Era uma sessão em homenagem a Adriana Nandi, que tinha sido eleita Miss Caxias, e mais outras pessoas. E eu fui lá, contei a história que tinha para contar. Quando terminou aquela sessão, o coordenador daquela sessão do Rotary me pegou pelo braço e disse: pelo que eu ouvi você dizer aí, eu tenho certeza que você vai gostar de uma coisa que eu vou te mostrar. A gente saiu do Hotel Real, subimos a praça ali, tem a farmácia, agora a extensão da farmácia era onde era o Banespa, até recentemente, naquele prédio. A gente saiu do térreo para o primeiro, do primeiro para o segundo andar, a gente está na escada, e tem um velho barbudo dizendo para uma criança: eu me chamo João de Deus, e você quem é? Deus, o senhor é o Deus do catecismo. Isto mesmo, menino. E você? Eu sou o Vicente. O senhor não viu o meu cavalinho azul? Era o doutor Darwin Gazana que estava fazia o João de Deus, e a Rose Scott, que faleceu agora recentemente, querida pessoa, esposa do Newton Scott, que dirigia o trabalho, ela fazendo o Vicente. Assisti os ensaios, assisti a estreia, fotografei junto com o Mauro de Blanco o ensaio geral, saí difundindo. Aquilo para mim foi um oásis, porque eu saí do Rio de Janeiro, quando nós íamos em Duque de Caxias, no Teatro Moderno Caxiense, do qual eu fazia parte, nós íamos começar a ensaiar o Alto da Compadecida, e eu faria o Zé Grilo. Eu deixei, fui para São Paulo, vim para o Rio Grande, e aí continuei visitando todos os anos, porque eu fazia livro para lá e para cá, e sempre visitava. E passei por aqui poucos dias depois que o Gazana tinha sido solto, que ele tinha sido preso. E quando ele foi preso, eles estavam ensaiando 11 homens e uma sentença, e acabou o teatro. Acompanhei essa repressão que baixou, eu terminei sendo vítima dessa história lá em 72, 73, me recuperando de saúde, vim, fiquei aqui, me convidaram para um trabalho, tinha um teatro para inaugurar, tinha fechado o Cinema Central, o Flávio Iop era o diretor, era o presidente do clube, eu fui lá, expliquei a ele que eu queria oferecer não uma peça de teatro, mas um curso de iniciação ao teatro, e assim eu fui lá. A Luísa Helena Darcier está aí, eu já fui, ela era quem coordenava, ela estava coordenando o Teatro do Juventude, dos jovens lá, e eu ofereci o trabalho, e aquele ensaio, um curso de interpretação, e ofereci de graça para o clube, já que eu conhecia a situação que tinha acontecido nessa cidade, e digo: vou oferecer de graça, com a condição de que o clube abra para não sócio. Então, aquele programa de 40 horas de curso de interpretação, direção e produção, aquilo se transformou em mais de 300 horas, 2 turmas, e o tempo todo não podemos ensaiar, não podemos encenar a peça que queríamos, porque a censura, no tempo que não tinha lei de incentivo, não tinha nada dessas coisas, eu tinha que levar o meu texto para a Polícia Federal, examinar, eles tinham que entregar em 21 dias, levavam 4, 5, 6 meses para entregar um texto censurado, depois eu tinha que montar um espetáculo exclusivo para o censor, isso sem o poder público botar 1 centavo.
Hoje, quando eu vejo falar essa história de gente vendendo droga em escola, vendedor de livro e gente de teatro foi tratado como bandido há 30 anos atrás, há 20 e poucos anos atrás, porque as dificuldades que foram sendo colocadas. E aí estreamos a peça, eu não demos para estrear aquela, peguei uma peça pré-liberada, foi estreada a peça, e aí não quis dirigir curso de teatro, não quis dirigir, cheguei à conclusão de que a luta contra a repressão e contra a ditadura, ela ia se dar em todos os lugares onde se manifestasse o autoritarismo, seja na direção da escola ou numa secretaria. Eu conversei com a Maria Clara Machado, com quem tinha estudado no tablado em 74, ela ofereceu os cadernos de teatro, eu disse, o que está acontecendo não é só a repressão, trata-se da sonegação de uma linguagem, porque se o teatro é um gênero literário, é uma arte, ela deveria estar sendo ensinada na escola, não para fazer ninguém amador nem profissional, mas para dizer, olha, entre as várias formas do conhecimento humano, para discutir, para representar coisas, existe esse aqui. E assim, quando é sonegação, na verdade, eu tinha que fazer queixa na Delegacia de Economia Popular contra o Estado, né? Porque isso fazia a sonegação de uma linguagem. E aí fui de escola em escola, conversa aqui, conversa ali. O Valentim Lazarotto e a Neires Paviani me convidaram para fazer uma palestra para os alunos que queriam fazer teatro. E assim, naquele ano, já começou o Festival Imigrante Teatro Estudantil. Foram 10 anos, depois muda governo, vira... Hoje, felizmente, além dos profissionais, dos teatros existentes, está aí uma mostra regular, e eu posso dizer que dificilmente o teatro deixará de ser a arte e a ciência que é, porque não existe teatro como não existe ciência, se não houver ensaio, erro, acerto, porque o fundamento da ciência e do teatro são os mesmos, é ensaiar, errar, acertar, ensaiar, errar, acertar. Este é o fundamento, seja os 10 mil anos do teatro africano ou os 2.500 anos do teatro grego. Então, nessa existência toda já se passaram N repressões, excomunhões de atores, de tudo. A história do teatro está rica dessa história. Por quê? Porque o teatro trata das relações de poder, trata de relações humanas, trata de pessoas. Como é que se pode sonegar durante tanto tempo uma informação? E essa sonegação dessa informação é que leva a que muita gente não vá a teatro, porque está gastando dinheiro com IPVA, com CID, com achacadores de estacionamento, aí não tem dinheiro. Cadê o ingresso que não está ali? A Brahma levou, os caras gastam 5, paga grama, cerveja 5, 10, 15 pila, se entope de cerveja, mija bastante, aí depois diz que o teatro é caro e não vai ao teatro. Então, o fenômeno nessa cidade que a gente conseguiu localizar chama-se carência nutricional crônica. Pessoas submetidas durante muito tempo a uma dieta precária, em quantidade, variedade e qualidade, diante de um banquete, só come o que reconhece. Isso independe de renda e de escolaridade, porque é para todo mundo isso. Está aí o patrimônio cultural humano, e com isso que o Rodrigo falou, sobre essa questão que eu falo, dessa partilha mal feita entre mais de 40 anos de casamento entre a educação e a cultura, é porque foram mais de 40 anos no município, no Estado, educação e cultura. Quando veio a Constituinte em 88, foi feita essa separação, que aconteceu, quem era profissional de uma foi para lá, a cultura foi para lá, a biblioteca, museu, não sei das quantas, e aí a educação ficou com 99,9% dos recursos humanos, materiais e financeiros, e mandaram a cultura passear.